Meu nome é André Costa Oliveira. Há alguns dias, a cantora e intérprete Maria Bethânia deu um piti em uma apresentação ao vivo, agredindo com palavras, humilhando e constrangendo, na frente do público, alguns profissionais da equipe de som que trabalha com ela. Foi um espetáculo de mau gosto, de soberba, de arrogância e de prepotência. E não foi só isso. Grande parte de seu público achou essa estupidez a coisa mais linda desse mundo, aplaudindo, achando o máximo aquela cena burlesca. Quem conhece minimamente a Maria Bethânia, a história da Maria Bethânia, sabe que ela é uma pessoa dificílima de lidar, que ela se dirige aos músicos e membros da equipe técnica com arrogância e indiferença e que ela nem mesmo sabe ler partitura. Pronto, falei. Bom, mas no caso dela existe aquela aura intocável, como se estivesse acima de tudo e de todos, do bem e do mal, e jamais pudesse ser contrariada, no que eu acho péssimo pessoalmente. É como se houvesse uma lei irrevogável proibindo de falar qualquer coisa de ruim da Maria Bethânia. E fica esse papo de Maria Bethânia diva, Maria Bethânia rainha, Bethânia maravilhosa, ocultando uma pessoa emocionalmente instável e de ego altamente frágil. Feitas essas considerações preliminares, entraremos na aula de hoje. O termo espiral do silêncio, Schweigenspirale, em alemão, foi cunhado pela cientista política e pesquisadora de opinião pública Elisabeth Noelle Neumann em 1974. Ela desenvolveu essa teoria a partir de estudos sobre o comportamento de massa, opinião pública e comunicação, especialmente observando como as pessoas moldam ou ocultam suas opiniões quando percebem que elas não são socialmente aceitas ou dominantes. Sua principal obra sobre o tema chama-se A Espiral do Silêncio, a Opinião Pública, Nossa Pele Social, publicado em 1980, inclusive. Noelle Neumann via a opinião pública não apenas como um conjunto de ideias, mas como uma força social que regula o comportamento, funcionando como uma pele social, ou seja, uma camada sensível que detecta os riscos do isolamento. Ela tenta explicar por que certas opiniões se tornam dominantes no espaço público, enquanto outras simplesmente desaparecem, mesmo que ainda sejam compartilhadas por muitas pessoas. Na prática, essa teoria propõe que as pessoas tendem a silenciar suas opiniões quando percebem que elas não correspondem à opinião dominante do grupo social ou do ambiente em que estão inseridas. Isso ocorre por medo do isolamento, do julgamento ou da rejeição. A espiral do silêncio acontece da seguinte forma: um grupo de opiniões parece ser majoritário. Quem pensa diferente percebe esse clima de opinião e prefere se calar. Com menos vozes dissonantes, a opinião dominante parece ainda mais forte. O silêncio de uns reforça a fala dos outros, e assim a espiral se intensifica. E agora, entrando um pouco na filosofia, não há como deixar de citar a obra magistral da filósofa judia alemã Hannah Arendt e o perigo do conformismo. Hannah Arendt, a maior pensadora do século XX, pelo menos é que eu penso, ao analisar os regimes totalitários, já advertia sobre os perigos do pensamento crítico e da obediência cega. Para ela, o mal se banaliza quando as pessoas preferem se calar a questionar. Isso ocorre não apenas por medo, mas por uma sensação de impotência e não raramente de conveniência. E como é que isso se adequa à espiral do silêncio? Quando uma opinião é percebida como dominante, o silêncio de quem pensa diferente tende a permitir que injustiças, erros ou visões unilaterais se fortaleçam. O silêncio, nesse caso, deixa de ser uma neutralidade, tornando-se um risco e a mais terrível das cumplicidades. Aliás, o próprio Sócrates, há 2500 anos, foi condenado à morte por não se calar diante da opinião pública de Atenas. Ele acreditava que a verdade só emerge pelo diálogo e que calar-se por medo da maioria é renunciar à própria liberdade. E, portanto, a espiral do silêncio não é apenas um fenômeno social, mas uma questão também de cunho ético. Quando nos calamos para agradar ou evitar conflito, estamos traindo a verdade que habita em nós. Já à luz da psicologia social e do comportamento em grupo, vale a pena dissertar sobre o poder da conformidade. O psicólogo Solomon Asch
conduziu um experimento famoso, onde participantes davam respostas erradas, mesmo intuitivamente sabendo que a resposta estava errada, apenas porque a maioria assim o fazia. Isso revelou como o medo do julgamento influencia comportamentos irracionais. Isso, gente, porque o ser humano tende a buscar aprovação social, mesmo às custas da verdade o tempo todo, já que em contextos sociais o silêncio pode parecer bem mais seguro do que o risco de parecer diferente. O que nos remonta a uma outra teoria sobre o mesmo tema, chamada teoria da dissonância cognitiva. E o que ela fala? Quando o que nós pensamos entra em conflito com o que expressamos ou deixamos de expressar, surge um desconforto interno, chamado de dissonância cognitiva. A pessoa sente-se dividida entre a sua verdade interior e a necessidade de aceitação externa. No contexto da espiral do silêncio, esse conflito ocasiona culpa, ansiedade, apatia ou ressentimento, e em longo prazo silencia, por definitivo, opiniões verdadeiras e afeta certamente a saúde emocional do indivíduo. E, já encerrando, eu sugiro que assistam um filme sensacional chamado Zelig, de 1983, dirigido e estrelado por Woody Allen, que eu interpreto como uma representação simbólica e trágica até da espiral do silêncio, especialmente quando olhamos para os elementos psicológicos e sociais presentes na narrativa. Zelig é um verdadeiro camaleão humano, um homem inseguro com uma intensa necessidade de pertencimento e que muda a sua aparência, a sua voz, o comportamento e até mesmo a sua etnia, conforme o grupo com o qual convive. Se está entre músicos negros, se torna negro. Entre psicanalistas, fala como se fosse um deles. Entre nazistas, adota um discurso antissemita, mesmo sendo ele, inclusive, um judeu. Ele vive para se adaptar e adapta-se para viver, mas não em torno de uma estratégia de sobrevivência, mas de uma patologia. Ele precisa ser aceito a qualquer custo. Ele não apenas cala suas opiniões, mas apaga a si mesmo para não desagradar. E toda essa sua transformação acaba reforçando o comportamento do grupo, pois ele atua como um validando o pensamento alheio. Em certo momento do filme, Zelig perde qualquer resquício do que ainda existia de autenticidade, desencadeia a partir daí um sofrimento psicológico. Ele entra em crise e não sabe mais quem é, do que ele realmente gosta, quais são as suas ideias e quais são as suas próprias ideologias. E isso se alinha à dissonância cognitiva. Sua identidade real está em conflito com a sua necessidade de aceitação externa. Ele passa a se enxergar, aterrorizado, como uma metáfora horrorosa, sombria, de seu fracasso e de sua despersonalização enquanto ser humano. E, por isso tudo que eu disse, espiral do silêncio é mais que um comportamento, é um fenômeno psicoético. Envolve medo, vaidade, insegurança, mas também questões de liberdade, autenticidade e responsabilidade coletiva. E o que eu recomendo a vocês todos? Criem espaços seguros de fala, onde não haja julgamento imediato, permitindo que as pessoas expressem ideias sem medo. Pratiquem a coragem socrática, falem com responsabilidade mesmo diante da oposição. E eduquem-se a fim de escutar o outro, não como ameaça, mas como oportunidade de aprendizado e de crescimento. E não tenham receio de emitir opiniões contra um artista, político, docente ou qualquer autoridade que afronte os seus princípios. Lembre-se de que o seu silêncio alimenta a iniquidade.